Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o mito da cerveja sem álcool. Esse vídeo, na verdade, ele é uma resposta principalmente a um assunto que uma pessoa que eu gosto muito, admiro, gosto bastante do conteúdo que ele passa, tem feito com frequência, que é o Leandro Quadros, sobre a questão ali da cerveja sem álcool. Só para vocês entenderem esse contexto, se vocês buscarem ele no Google, desde 2017 vocês vão encontrar conteúdo dele comentando sobre esse assunto. Então, o primeiro questionamento que eu já levanto é por que ele bate tanto sobre esse assunto, insiste tanto em defender ali há mais de 4 anos, defendendo ali o assunto da cerveja sem álcool. Então esse daí é o primeiro ponto. Nessa aula rápida que eu trouxe aqui para vocês, a gente vai discutir alguns pontos, tá? No final eu vou deixar alguns links de artigos científicos, vou deixar um link também para um artigo mais completo que está no meu site. Então vocês podem lá estudar, enfim, retirarem as conclusões. E aqui eu vou expor também os meus pontos de vista, tá? De acordo com o que a gente tem ali na ciência, do que nós temos também ali na história. E eu acho que vai ser bem legal. Então me acompanhe nesse vídeo até o final e vamos lá que tem bastante conteúdo. Então, primeiro eu gostaria de apresentar para vocês alguns artigos científicos, tá? Para a gente comentar sobre esse assunto. Lembrando que nos vídeos dele, eu vou deixar até o link de alguns vídeos para vocês verem. Ele fala bastante sobre o Dr. Jorge Pamplona, defendendo ali com unhas e dentes esse ponto ali do Dr. Jorge Pamplona como um defensor da cerveja sem álcool. Lembrando que na Espanha a cerveja sem álcool ela já é bem tradicional, já existe há mais de 20 anos, bem consolidada, tá? Então o mercado da cerveja sem álcool ele está muito mais consolidado lá na Espanha do que aqui no Brasil. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que a gente precisa levar em consideração é porque a legislação da Espanha é diferente da legislação brasileira quanto à tolerância em relação ao álcool. A cultura também é diferente, então a gente precisa levar em todos esses contextos. Quando eu pego um autor estrangeiro para falar de uma realidade brasileira, então a gente vê que isso talvez não seja interessante, tá? Acaba ficando ali contrabalanceado. Então esse daí é um ponto importante. Segundo ponto é que o Dr. Jorge Pamplona realmente ele é um médico que eu recomendo muito, até trabalho com alguns materiais dele, mas não é porque nós temos um livro lá inteiro, tá? Um livro, enfim, com muito conteúdo, que 100% do conteúdo desse livro eu vou concordar. Existem ótimos livros que eu leio, inclusive livros acadêmicos, tá? Mas dentro do mesmo livro acadêmico, lá de 600, 700 páginas, eu vou encontrar teorias de diversos autores, entendeu? Então, só para a gente entender, não é porque nós temos um autor que é cristão, que no caso ele é adventista, que eu vou concordar com 100% do que esse autor fala, com 100% dos artigos que ele apresenta, porque se a gente for ali para a questão de artigo científico, tem artigo que vai, pode usar à vontade, mas daqui a pouco a gente tem outros, um artigo já randomizado, um artigo ali mais técnico, que foi testado, replicado, então a gente já tem uma situação diferente, né? Esse artigo fala, a questão não é tanto assim, porque eu já testei em 10, 20, 200 pessoas e os resultados foram diferentes, entendeu? Então esses são pontos importantes que a gente precisa ter em atenção, tá? Vou mostrar então aqui alguns artigos científicos. Eu já peço desculpa pelo barulho, porque eu estou aqui numa avenida bem movimentada. Esse daqui é o primeiro artigo, os efeitos sedativos do lúpulo, os lúpulos, um componente da cerveja, no ritmo de atividade e repouso. Esse artigo é de Franco et al., outros autores, e foi publicado pela revista ali Acta Physiologica no ano de 2012. Então foi publicado numa revista bem importante e fala sobre os efeitos sedativos do lúpulo, um componente da cerveja ali no ritmo da atividade de repouso. Eu vou ler aqui o resumo desse artigo só para vocês entenderem um pouquinho. O lúpulo, um componente da cerveja,
é uma planta sedativa cuja atividade farmacológica se deve principalmente às suas resinas amargas. A concentração de apenas 2 mg de extrato de lúpulo, a mesma concentração da cerveja sem álcool, 2 mg, diminuiu efetivamente a atividade noturna no ritmo da atividade circadiana. O estudo avaliou apenas a atividade noturna, ou seja, ali a cerveja sem álcool, 2 mg de extrato de lúpulo, a mesma quantidade presente na cerveja sem álcool, interfere ali na questão ali da atividade noturna. Então esse daqui é um artigo já que vai bem em cima, porque no vídeo dele ele fala muito, rebate, defende e tal, coloca os pontos de vista do leite materno, em caso ali de trombose, enfim, de um monte de doença. Ele fala todos esses benefícios, mas ele não fala os malefícios, ele não fala os riscos, né? Então, por que ele não cita? Então, esse é um ponto bem interessante. Quando eu vou falar de alguma coisa, um remédio, nós temos ali o que faz bem, o que faz mal. Então esse é um ponto ali bem importante. O efeito sedativo, esse outro artigo da cerveja não alcoólica em enfermeiras saudáveis. Esse aqui é um artigo de Franco et al. Foi publicado na revista ali PLOS ONI do ano de 2012, também é um artigo bem interessante. Então, olha, o efeito sedativo da cerveja não alcoólica, cerveja sem álcool, em enfermeiras saudáveis. Então, esse estudo aqui buscou entender ali qual seria o efeito sedativo, o efeito utilizado como sedante na cerveja ali sem álcool, utilizada ali por enfermeiras. O mecanismo de ação da resina do lúpulo consiste em aumentar os níveis do neurotransmissor, ali que é o ácido ou GABA, um neurotransmissor inibitório que atua no sistema nervoso central. Então ali o lúpulo ele acaba afetando, ele acaba interagindo diretamente ali com o sistema nervoso central. Eu vou pedir ali um tempinho, eu vou ali fechar a porta que abriu e a gente já continua. Olá amigos, estamos de volta. Então vamos continuar aqui o nosso assunto, né? Então a gente viu ali que em enfermeiras, né, a cerveja sem álcool tem um efeito sedativo segundo esse artigo. Vou deixar o link completo depois para vocês. Efeitos da sedação dos extratos de húmulos lúpulos. Esse daqui já foi um artigo publicado por Schiller et al., né, Schiller ali e outros autores, pela revista Fitomedicina no ano de 2006, tá? Então, nenhum desses artigos são artigos lá de 1970, 1980, 90, são artigos ali um pouquinho mais recentes, tá? O resumo o objetivo do estudo foi verificar os extratos etanólicos e de CO2 de húmulos lúpulos para atividade sedante. Ambas as preparações reduziram a atividade locomotora espontânea, então ambas as preparações reduziram a atividade locomotora espontânea. Então ali a atividade física, né, de locomoção foi reduzida e aumentaram o tempo de sono induzido. Então as pessoas ficaram com mais sono após ali o consumo de extrato ali de lúpulos, tá? Vamos ver aqui o que mais. Houve redução também ali da temperatura corporal, né, confirmando ali um efeito sedativo central, ou seja, o lúpulo, né, ele tem esse efeito ali sedativo, ele vai diminuir o sono, como a gente viu aqui no caso das enfermeiras, né, teve um efeito sedativo. Isso a gente está falando da cerveja sem álcool, né, elas acabaram sentindo mais sono nesse artigo, e nesse outro aqui também diminuiu a atividade ali noturna, então as pessoas ficaram mais sonolentas. É por isso que esse tipo de cerveja, né, ela não é recomendada nos cursos ali de condução, nos cursos para motoristas. Geralmente as boas escolas elas recomendam, né, ali nos cursos profissionalizantes de motorista, que vai ser ali tipo para ônibus, carga pesada, enfim, esses tipos de cursos geralmente há uma recomendação de não consumir cerveja sem álcool, justamente por conta desse efeito sedativo. Então, se tu toma cerveja sem álcool, a sua atividade
locomotora, atividade noturna, ela vai diminuindo o ritmo, então a chance de você causar um acidente por conta de ter consumido cerveja sem álcool é bem maior. Isso está comprovado já nesses artigos científicos, existem outros também, tá? Então, enfim, esse é um tema ali que não adianta a gente tentar ir para outro lado ou para outro caminho, não, tá? Já bem definido, bem claro, né, em relação a esse efeito sedativo central. E aqui a gente chega num ponto bem importante, né, que ele insiste em não comentar também em muitos dos seus vídeos, né, já há mais de 4 anos ele vem batendo na mesma tecla, mas ele insiste em não comentar sobre os conselhos ali de Ellen White sobre cerveja, tá? O que ela fala também sobre lúpulo, e também ali eu vou trazer algumas outras informações. É importante lembrar que Ellen White não foi a única personalidade que falou contra ali, o lúpulo ou contra a cerveja. A gente tem essa figura aqui, tá? Ali em cima, o nome dela é Hildegard de Bingen, tá? Ela foi uma monja botânica também, estudiosa, como muitos religiosos daquela época eram. E antes de Ellen White, né, como vocês veem aí no texto, outras pessoas já estavam falando ali dos efeitos adversos do lúpulo. E a referência mais antiga que eu encontrei na minha pesquisa foi ali da Hildegard. Ela faleceu ali no ano de 1179 e ela menciona a seguinte coisa a respeito do lúpulo. Olha só, o lúpulo não é útil, ele torna a alma do homem triste e deixa os órgãos internos pesados, doentes. E por que a monja Hildegard estava falando isso? Porque ela sabia que o lúpulo ali ele tinha um efeito ali depressor do sistema nervoso central, ele tinha um efeito sedante, sedativo. Então ela falava, ó, o lúpulo não é útil, pessoal, parem de tomar o lúpulo, porque ele deixa a alma do homem triste. Por quê? É um efeito depressor, né? Diminuía a atividade do sistema nervoso central, a pessoa ficava mais deprimida, mais sonolenta, ali diminuía a atividade de locomoção, como a gente viu ali no artigo anterior. Então essa freira, essa monja, lá no ano 1000 e bolinha, ela já estava falando, ó, não usem o lúpulo, tá? E depois a gente encontra esse paralelismo aqui na frase em alguns textos, né, de Ellen White, que ela fala sobre ali o lúpulo, ó. Vamos ver aqui, ó, no livro Conselhos sobre Regime Alimentar, na página 423, Ellen White fala, por meio do uso de estimulantes sofre todo o organismo, os nervos ficam desequilibrados, o fígado doentio em suas atividades, né? Então a gente encontra esse paralelismo entre a citação de Hildegard e de Ellen White, tá? Da questão do uso de estimulantes ser maléfico, ser prejudicial para os órgãos e deixar a pessoa doente. A gente vê aqui os nervos ficam desequilibrados, o fígado doentio em suas atividades. E a gente vai ver aqui algumas citações mais diretas também, tá? Essa aqui é a que a gente vê, é uma plantação, tá? De lúpulo. Bem aqui, ó, que a gente tem ampliado, é o lúpulo, tá? Essa aqui é a imagem real do lúpulo. Ellen White, em sua época, recomendou aos agricultores adventistas que cultivassem lúpulo que destruíssem suas plantações. E ela fala a respeito da cerveja, por quê? Tá? Naquela época ali era cerveja com álcool, mas ela está falando ali para destruir por quê? Porque estariam contribuindo com uma indústria que leva à destruição de lares, que leva a acidentes, que leva a mortes, tá? E se a gente for trazer e comparar isso para o tempo de hoje, se eu contribuo para uma indústria comprando, sendo consumidor que produz cerveja com álcool, e essa cerveja vai levar milhares de vidas e famílias à destruição, milhares de pessoas serão mortas em acidentes, milhares de mulheres serão mortas porque seus cônjuges vão estar alcoolizados. Enfim, se a gente for levar em relação a essa consideração, será que a gente não poderia utilizar também esse mesmo texto? Por quê? Não, ó, o agricultor está ali só com sua plantação de lúpulo,
ele não está fazendo mal para ninguém, ele só está vendendo ali o pão dele, tá? Ele está vendendo só ali um extrato vegetal. Por que raios eu tenho a ver com a indústria ali, o assassinato de milhares de pessoas? Então, só para a gente pensar que se a gente for ali mais a fundo nessa questão, eu estou contribuindo sim com a indústria do álcool, tá? Com milhares de vidas destruídas, com milhares de pessoas feridas, mortas, mutiladas em acidentes. Então é um assunto bem complicado. Se 1 centavo do meu bolso vai para esse tipo de indústria, então eu preciso repensar os meus conceitos. Vamos voltar aqui, ok. As únicas recomendações do uso de lúpulo por Ellen White são farmacêuticas. Como sabemos, a ciência somente comprovou estes benefícios em uma época recente. Ela recomendou ali o lúpulo devido às suas propriedades soníferas e anestésicas, como citado abaixo. Então, a única recomendação que a gente vai ver de Ellen White sobre o uso de lúpulo não está ali na cerveja, mas como chá, ali para tratamento de doenças. Ainda que o Leandro Quadros ou algum outro autor ou especialista venha falar em relação, usa cerveja sem álcool porque tem tal benefício. Eu nunca vi, gente, ninguém ir lá para o bar, para a lanchonete, para o restaurante, pedir uma cerveja sem álcool porque tá com insônia. Pedir cerveja sem álcool porque tá com algum problema ali no estômago. Pedir uma cerveja sem álcool porque tá com algum problema de saúde. Se você encontrar alguém que pede isso, me apresente, por favor, porque eu não conheço, tá? Ele utiliza esse tipo de argumento e a gente sabe que é infundado, que não existe, tá? E aqui a gente vê, a única recomendação que nós temos em todos os livros sobre saúde, que a Ellen White escreveu, sobre todo o material que ela deixou, é chá de lúpulo favorece o sono. E a gente viu nos artigos que realmente favorece o sono. Então, se você tá com insônia, o que tu pode fazer? Vai e compra o extrato ali de lúpulo, entendeu? O emplasto de lúpulo sobre o estômago alivia a dor, entendeu? Então a gente tem a utilização do ingrediente direto, a gente não tem a utilização ali da cerveja em si. Porque da cerveja a gente sabe, vamos ser honestos, que o uso dela é recreativo. O uso dela não é medicinal, tá? Então esse argumento que o Leandro Quadros ou outros autores utilizam é um argumento inválido. Eu, nas minhas aulas de nutrição, eu estou cursando ali, vou começar agora, o 7º semestre de nutrição, a gente teve prática ali de produção de cerveja e, gente, o cheiro é horrível, muito, muito ruim. Obviamente foi a prática de fabricação de cerveja artesanal, mas o cheiro realmente é horrível, muito ruim. Não sei como alguém consegue tomar aquilo. Enfim, tem várias outras coisas, depois eu posso discutir um pouquinho mais para vocês. Esse daqui é um outro texto aqui que nós temos, tá? Nunca tomeis chá, café, cerveja, vinho ou quaisquer bebidas alcoólicas. A água, eis o melhor líquido possível para limpar os tecidos. Esse daí foi um artigo publicado na Review and Herald no ano de 1884, do dia 29 de julho. Se a gente for pegar esse texto aqui, a gente tem essa garrafa aqui, ficou bem engraçada. Observação, o chá e o café, eles também não possuem álcool, mas ela classifica ali na mesma categoria ali do vinho e da cerveja com álcool, de outras bebidas alcoólicas. Por quê? Porque são estimulantes. E a cerveja sem álcool, ela continua sendo estimulante, não é porque ela é sem álcool, mas porque ela também contém lúpulo, que é um estimulante do sistema nervoso central ali, mais relacionado à classe depressora. Ok? Então, os benefícios ali apresentados pelo Dr. Jorge Pamplona, que eu gosto muito, que eu utilizo muito do material dele, realmente existem alguns desses benefícios, mas quando a gente compara com os malefícios, eu não consigo manter ali os pesos equilibrados, tá? A gente acaba tendo mais malefício do que benefício, então não é recomendado de jeito nenhum. Se tu quer ter algum benefício da cerveja sem álcool, vai e compra o extrato de lúpulo, que eu acredito que vai ser bem melhor para você, tá? Esse daqui é um outro texto também que eu gostaria de mencionar para vocês. Existem dezenas de textos onde Ellen White alerta sobre o consumo de estimulantes, pois eles afetam as
capacidades intelectuais, impedindo o homem de apreciar as coisas eternas. Então, aqui a gente não tem somente a cerveja ali sem álcool como estimulante, a gente tem alimentos líquidos, nós temos alimentos sólidos, como é o caso aqui da imagem, da fotografia. Então ela fala que esses estimulantes, sejam eles sólidos ou líquidos, eles afetam as capacidades intelectuais. A gente viu nos artigos, naqueles artigos que eu mostrei, que o lúpulo, ele afeta as capacidades intelectuais a que ponto? Diminuindo a atividade locomotora, diminuindo a atividade noturna, induzindo ao sono, tá? Ali o aspecto sedativo, depressor dele. Enfim, tem várias características que afetam ali as capacidades intelectuais e, segundo ela, a longo prazo isso vai impedir o homem de apreciar coisas eternas, tá? Os artigos estão aí provando todas essas questões. Muitos desses textos estão espalhados por todo o livro Conselho sobre Regime Alimentar. Então não vou me atentar em te colocar um monte de texto, tá? Enfim, pega o aplicativo lá e procura, que eu acredito que vai ser bem interessante para você. E isso é bem fantástico, porque na época dela a gente não tinha esse conhecimento, a gente vê ali que a ciência hoje ela comprova tudo isso. Ok? Então, mais uma vez, ele cita os benefícios, mas esconde os malefícios, tá? Em relação a esses pontos, ele fala ali de outros perigos, né, de se tomar ali a cerveja, depois de tanta polêmica que acabou levantando, né, depois de 4 anos de polêmica, enfim, comenta alguns, mas ainda continua passando ali a mão na cabeça ali da cerveja sem álcool. Vamos falar um pouquinho de legislação agora, para entender um pouquinho melhor sobre esse assunto. Então a gente tem um assunto ali sobre legislação, como a gente já sabe, né? E vocês viram nos artigos anteriores, nos cursos de condução, também é falado sobre ali cerveja sem álcool, sobre o risco de diminuir a atividade motora, de diminuir a atividade noturna e o risco que o consumo desse tipo de bebida pode levar ali para o motorista, né, principalmente na questão de acidente de trânsito. Mas será que cerveja sem álcool é sem álcool mesmo? Tu acredita nisso? Eu não. Embora as empresas usem o termo sem álcool, na verdade a cerveja ela pode conter álcool sim, uma substância porém em menor quantidade. E acredito, isso não viola o Código de Defesa do Consumidor, como publicidade enganosa, porque existe a Lei de 8.918 de 1994, na qual admite que as cervejas com teor alcoólico igual ou inferior a 0,5% ou 0,5% em volume sejam classificadas como sem álcool e deixem de apresentar no rótulo a advertência de que o produto contém álcool, ou seja, na verdade, a cerveja pode ter sim uma pequena quantidade de álcool, porque a legislação permite que até 0,5% em volume possa ser chamado de cerveja sem álcool. Então, a cerveja sem álcool, ela pode conter álcool sim, tá? E a única forma de você saber se a cerveja sem álcool, ela é sem álcool mesmo, é você pegar ali, entrar no site do Inmetro e pesquisar ali a graduação alcoólica dessas cervejas. Por quê? Porque a legislação ela permite que, inclusive, a cerveja coloque num rótulo que aquela cerveja sem álcool tenha 0% de álcool, entendeu? E isso não vai caracterizar propaganda enganosa. Tem uma cerveja que eu estava vendo sobre ela lá na Espanha, tá? Que é de onde o nosso queridíssimo Dr. Jorge Pamplona é. O nome daquela cerveja, eu não lembro agora do nome, é do nome com H, mas a parte do nome dela era cerveja fulana de tal, 0,0% de álcool. Era o nome da cerveja, tá? Mas isso não significa, olha a estratégia de marketing, que aquela cerveja realmente fosse uma cerveja 100% sem álcool, tá? Porque a legislação tanto do Brasil como da maioria dos países permitem que a cerveja sem álcool tenha ali um teor de álcool. Só para você ter ideia, no Brasil é 0,5%. Do álcool, do vinho, na verdade, do vinho sem álcool, que não é o suco de uva integral, que é o vinho realmente, que passa pelo mesmo processo ali da cerveja de extração de álcool, ele pode ter até
7%, 0,7 ou 7, eu acredito que 0,7. Lá no meu blog tem um artigo completinho, tu vai entender, enfim, essa relação melhor, a quantidade. O consumo de álcool, ele pode estimular receptores sensíveis ao álcool no cérebro. Então, mesmo se um teor de 0,2 ou 0,3 não é suficiente, em princípio, para atravessar a membrana do estômago e passar para o sangue. Só para você entender esse contexto aqui, muitas das cervejas sem álcool, elas realmente não tem nada de álcool, porque o processo hoje ele está bem moderno. Então, a gente tem um esquema chamado de destilação a vácuo, onde o álcool ele vai para um lado e a cerveja ela caminha para o outro lado. Esse processo ele consegue, aqueles mais avançados, mais tecnológicos, mais minuciosos, conseguem retirar 100% do álcool sim, tá? Mas algumas outras cervejas, só para você ter ideia, o Inmetro ele fez um teste com as principais cervejas do Brasil, as principais marcas mais vendidas. Ele analisou 10 cervejas sem álcool. Dessas cervejas, 40% delas apresentavam teor alcoólico, tá? Dentro do permitido, ou seja, com menos de 0,5% de graduação alcoólica, tá? E dessas que apresentavam, tá? Nenhuma delas apresentava ali acima de 0,4%, ok? As que apresentavam mais, elas estavam ali com 0,4% de teor de álcool. Então, ó, segundo aqui a nossa citação, a gente precisa de um teor de 0,2 até 0,3. Ele não consegue atravessar a membrana ali do estômago e passar para o sangue. Então, esse daí é uma explicação bem clara. Por isso que o pessoal ele faz o teste do bafômetro depois de tomar ali a cerveja sem álcool e esse álcool não vai aparecer no sangue, porque eu preciso ter ali pelo menos de 0,4 em diante e sendo, para ser mais exato, acima de 0,5, tá? Esse daí sim, com certeza, é um valor que consegue atravessar ali a membrana do estômago e ir para a corrente sanguínea. Então é por isso que o Inmetro fala, ó, vocês podem colocar até 0,5% de álcool na cerveja sem álcool, porque acima disso o álcool ele atravessa a membrana do estômago e vai para a corrente sanguínea. Então, se ele vai para a corrente sanguínea, vai ser detectado ali a presença de álcool no sangue pelo bafômetro e essa pessoa ali, de acordo com a quantidade que ela tomar, ela pode cair ali na lei seca, entendeu? Então, a gente precisa ter em mente essa questão. Então, ali algumas são de 0,4, de repente, ali uma pessoa que tomar uma quantidade bem grande. Lembrando que o Inmetro, ele analisou as pessoas que tomaram ali uma quantidade de 700 ml, que é bastante. Talvez, se essa pessoa tomasse mais, será que seria pego? Entendeu? A gente ainda não sabe, porque não foi feito nenhum estudo. Porque, enfim, eu vou entupir a pessoa também de cerveja sem álcool, nenhum estudo não é certo, tá? Mas o que é seguro é que até 700 ml ali de cerveja sem álcool, tu não cai no bafômetro, não cai ali pela lei seca, ok? Mas essa daí é uma questão ali interessante, porque esse álcool, ele não vai pro sangue. Se ele não vai pro sangue, para onde ele vai? Entendeu? O fígado vai metabolizar esse álcool, enfim, isso vai sobrecarregar ali os órgãos, mas ele não vai estar disponível ali no sangue. A gente viu ali que o uso da cerveja sem álcool, ele ainda diminui a atividade locomotora, ele diminui a atividade noturna, ele reduz ali, enfim, a capacidade de raciocínio da pessoa. Enfim, o lobo frontal ele acaba sendo afetado por conta da atividade sedante. Se você quiser acompanhar e entender um pouquinho mais sobre o assunto de lobo frontal, eu vou deixar o card aqui em cima sobre a questão ali do magnetismo e tal. Nesse vídeo eu explico um pouquinho melhor como estão utilizando algumas tecnologias para, enfim, afetar o nosso lobo frontal, o nosso sistema nervoso central, especificamente ali o lobo frontal, tá? Então, esse é um cuidado bem importante que a gente precisa ter. E a água esse daqui na verdade, acho que é a melhor citação que a gente poderia ter. Água, eis o melhor líquido possível
para limpar os tecidos, né? Ela é uma citação da Rivière Emerald, eu já até comentei ela atrás, de 29 de julho de 1884. Então, não existe um outro líquido melhor do que a água, tá? A água é o melhor líquido possível para limpar os tecidos. Então, não adianta a gente ver essas publicações aí de vídeo e tal, falando da cerveja e tal. Não, a água é o melhor líquido possível. Água natural, pura, água alcalina. Enfim, esses são os melhores remédios, tá? A gente não precisa ficar correndo atrás ali de outras águas que não foram criadas ali pelo Criador, que foram criadas pelo homem. E existem também, né, eu como um estudante de nutrição e biomédica, é interessante eu falar isso, né? Existem ali algumas características, o porquê as pessoas, o porquê a indústria coloca álcool na cerveja, porque é importante. Porque o álcool, ele tem ali uma espécie de, ele aumenta ali a questão ali palativa da cerveja, então os sabores, aroma e tal, eles ficam mais evidentes quando a cerveja possui álcool. E também ali a questão da preservação. Uma cerveja sem álcool, ela possui um tempo de vida útil bem menor. Por quê? Os micro-organismos, eles se desenvolvem mais rapidamente na cerveja sem álcool. Então, aquela cerveja com álcool, ela vai ter um tempo de vida útil bem maior quando comparado àquela cerveja sem álcool. Um outro ponto importante, tá? Não é porque a cerveja é zero álcool, porque a gente já tem algumas que são zero, mas esse não é o único problema da cerveja sem álcool, como vocês já viram aí ao longo deste vídeo, tá? Não é porque uma bebida é zero que eu não tenho nenhum problema com ela, tá? Um alimento que eu tenho muito açúcar, ele pode provocar fermentação alcoólica, ele é zero álcool também, mas ele pode provocar fermentação alcoólica no meu corpo. Então esse é um ponto interessante. Então, se eu tomar alguma coisa, um exemplo, sorvete, entendeu? Muito açúcar, leite, isso vai fermentar no meu corpo, no meu estômago, no intestino, entendeu? Isso vai provocar ali resíduos, então, enfim, vai fazer mal. Então não é porque algo, e eu tenho até um artigo escrito sobre isso que depois eu posso disponibilizar para vocês. Então, aqueles alimentos que contêm muito açúcar, eles vão produzir fermentação alcoólica, tá? Então, não é porque essa bebida é sem algo que ela não vai me fazer, que ela vai me fazer bem, tá? Pelo contrário. E a cerveja, ela possui muito açúcar, né? Então, ali é um perigo sem álcool, né? Ela possui mais açúcar, então esse é um perigo maior para quem ali é diabético e tudo mais, então um outro motivo ali para evitar. E essas bebidas com muito açúcar, elas são fermentativas, né? Então a gente precisa evitá-las, porque tu consome uma coisa com muito açúcar, tu fica, enfim, mais preguiçoso, mais lento, né? A princípio tu fica com mais energia, porque dá aquele pico de glicose e depois essa energia, essa glicose vai caindo, entendeu? Então esse é o processo. Eu vou deixar para vocês também um link completo, um artigo que está muito bom sobre ali a cerveja e o vinho sem álcool, sobre a parte de legislação, tudo que não deu tempo para falar nesse vídeo está lá nesse artigo, então entra lá. Inclusive tem um artigo, tá, um trecho do artigo da revista Proteste, que é uma revista ali que faz teste em milhares de produtos, é uma empresa privada, independente ali, que não recebe benefício ou patrocínio do governo, semelhante ao Inmetro, tá? Então eles vão lá e pegam os produtos e testam. Eles escreveram um artigo muito bem feito ali, detonando a cerveja sem álcool. Se uma empresa privada está fazendo isso, por que nosso querido Leandro Quadros está defendendo tanto ali a cerveja sem álcool, né? A questão do acidente e tal. Lá tem também a questão sobre o alcoolismo, né? De eu poder levar, enfim, facilitar essas pessoas a voltarem a usar álcool. Enfim, tem um monte de motivo, tem um monte de coisa para vocês entenderem um pouquinho mais. Tem todos os links desses artigos científicos que eu deixei para vocês. E eu acredito que é muito tempo que ele vem falando disso. O motivo
Quem sabe, né? Tá na hora dele reconhecer que essa é uma bebida que não deve ser recomendada nem para quem é cristão, nem para quem não é, tá? Mas a gente é livre, né? Se a gente quiser consumir, tá? Ah, Jackson, eu consumo uma vez por mês, isso vai me fazer mal? Tá? Não sei, talvez para você não faça, talvez você contribua ali para uma indústria que, enfim, assassine ou destrua milhares de vidas e famílias, e eu acredito que realmente para o seu corpo, né, não fará tanto mal assim se for ali um uso muito raro, mas a gente precisa repensar os nossos conceitos, né? Assim como a gente tem deixado de utilizar cada vez menos plástico, utilizar ali produtos mais conscientes e mais inteligentes, a gente tem todo um contexto por trás, e o lúpulo ele vem sendo ali contraindicado há centenas e centenas de anos, como a gente viu lá desde a monja Hildegard, ela já criticava, depois vem o Ellen White e agora todos os artigos científicos estão aí dizendo, ó, pare de usar cerveja sem álcool. O que você vai fazer? Um abraço e até o próximo vídeo.